Seja bem-vindo ao canal Ensinar com Dedicação. A lição desta semana mergulha num dos temas mais fascinantes da nossa fé, a relação vital, inseparável entre o Filho e o Espírito Santo. Vamos descobrir juntos como ensinar esse assunto tão profundo de um jeito que seja claro, prático e, acima de tudo, cheio de vida espiritual. A paz do Senhor, professores! Sejam muito bem-vindos ao canal Ensinar com Dedicação. Que alegria ter vocês aqui mais uma vez, para a gente se preparar juntos e montar uma aula que realmente vai impactar a vida dos nossos alunos. Sabe, o nosso objetivo aqui hoje vai muito além de só repassar o conteúdo da revista. A gente quer construir uma aula que tenha 3 qualidades. Primeiro, que seja clara para todo mundo entender. Segundo, que seja muito prática para o dia a dia. E o mais importante de tudo, que seja cheia da vida do Espírito Santo. Porque sem ele, nossa aula é só informação. Com ele, ela se torna transformação. E por falar nisso, o primeiro passo, o mais crucial de todos no nosso preparo, não está no livro nem nos slides. Ele está na nossa vida de oração. Antes mesmo de abrir a revista, é fundamental a gente buscar a direção, a unção do Espírito Santo. É ele quem abre nosso entendimento e nos dá a capacidade de ensinar de verdade. E a nossa verdade prática já nos dá um modelo perfeito. Pensa comigo, se o próprio Jesus, o Filho de Deus, fez questão de viver e ministrar em total dependência do Espírito, quanto mais nós, professores, precisamos seguir esse exemplo, não é mesmo? É essa dependência que vai levar o poder de Deus para dentro da nossa sala de aula. Toda a nossa análise aqui está bem fundamentada no capítulo 12 do livro de apoio do pastor Douglas Batista. Ele nos dá uma base teológica muito segura e profunda para cada um dos pontos que a gente vai conversar. Para a gente organizar bem a aula e garantir que os alunos consigam seguir o nosso raciocínio sem se perder, eu sugiro usar uma estrutura bem simples. Um esqueleto de 3 palavras que a própria lição nos oferece. Isso ajuda a fixar as ideias principais. Guardem bem essas 3 palavras: concepção, capacitação e cooperação. Elas resumem toda a atuação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Fica a dica, essa é uma ótima forma de começar a aula. Coloque essas 3 palavras no quadro e pergunte para a turma o que cada uma delas sugere sobre o tema de hoje. Então, vamos lá. Começando pelo nosso primeiro pilar, a concepção. É aqui que a gente vai explorar a natureza totalmente milagrosa da encarnação de Cristo, onde o Espírito Santo atua como o agente direto, o agente divino dessa obra. O nosso texto áureo, em Lucas capítulo 1, versículo 35, é a base de tudo. É a palavra do anjo Gabriel para Maria explicando como o impossível se tornaria realidade. O ponto central para nós, professores, é ajudar o aluno a entender a profundidade que existe em cada pedacinho dessa declaração. Olha como a gente pode detalhar isso de um jeito bem simples para a turma. Primeiro, a mensagem vem direto de Deus. Segundo, o agente da obra é o Espírito Santo. Terceiro, a sombra não é algo vago, mas uma referência ao poder criador de Deus, como lá na criação, em Gênesis. E o resultado disso tudo é a santidade única de Jesus desde o seu nascimento. E para não ficar nenhuma dúvida sobre o que significa santo nesse contexto, vale a pena explicar rapidinho o termo grego ágios. Não se trata de uma santidade que Jesus adquiriu com o tempo, mas de uma qualidade que faz parte da sua natureza divina. Ele nasceu separado do pecado, consagrado desde o ventre. Muito bem, agora vamos para a segunda parte, o nosso segundo pilar. A relação de Jesus com o Espírito não terminou ali na concepção. Pelo contrário, toda a sua vida e todo o seu ministério foram marcados por uma capacitação contínua e voluntária do Espírito. E este slide aqui ilustra perfeitamente o tamanho dessa dependência. Das palavras que ele falava até o poder para ressuscitar, tudo foi feito na capacitação do Espírito Santo. Isso é fundamental, gente, porque mostra que Jesus, em sua humanidade, nos deu o modelo perfeito da vida que nós também devemos viver, uma vida cheia do Espírito. E, finalmente, a gente conecta tudo no nosso terceiro ponto, a cooperação. Aqui, a gente dá um zoom out, sabe, para mostrar que o plano de salvação não foi uma obra isolada de uma pessoa da Trindade, mas um ato perfeitamente coordenado entre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a síntese da nossa verdade prática. O Pai é a origem do plano, o Filho é o executor perfeito e o Espírito é quem capacita e aplica a obra. Aqui não tem hierarquia de importância. O que existe é uma harmonia perfeita de funções. A salvação é uma obra trinitária do começo ao fim. Muito bem, com a teologia bem fundamentada, a pergunta que fica é:
Como é que a gente leva isso para a sala de aula de um jeito dinâmico, um jeito que transforme a vida dos nossos alunos? Vamos ver algumas dicas bem práticas. Olha só esse guia rápido, ele é muito útil. Na coluna essencial está aquilo que não pode faltar de jeito nenhum. Para enriquecer a aula, use o exemplo de Maria, compartilhe um breve testemunho pessoal e cante os hinos sugeridos. E talvez o mais importante seja a coluna O que evitar. Cuidado para não se perder em debates ou focar tanto no espírito a ponto de esquecer que a missão dele é sempre glorificar Cristo. E para manter os alunos adultos engajados, comece com aquela atividade que eu sugeri no início e faça perguntas práticas, como por exemplo, em que área da sua vida você precisa depender mais do Espírito Santo esta semana? A resposta de Maria também gera uma discussão excelente sobre o que é submissão e fé para nós hoje. Isso tudo nos leva a uma reflexão bem pessoal, não é? De nada adianta a gente ensinar sobre dependência se não a praticarmos. A nossa vida é e sempre vai ser a lição mais poderosa que a gente pode oferecer aos nossos alunos. E para a gente fechar a nossa preparação, vamos focar na aplicação final para cada um de nós e para os nossos alunos. Qual é a resposta que essa lição exige do nosso coração? A grande lição é esta: a vida cristã não é sobre o nosso esforço humano, é sobre a nossa rendição ao poder do Espírito. O mesmo Espírito que concebeu, capacitou e ressuscitou Jesus é o Espírito que habita em nós, nos chamando para o mesmo caminho de fé, de submissão e de obediência. Então, professor, professora, se sinta encorajado, viu? Nós não estamos sozinhos nesse desafio de ensinar. O poder que operou em Cristo está disponível para nós, nos dando sabedoria, ousadia e unção para ministrar a palavra de Deus com eficácia. Foi um prazer preparar essa aula com vocês. Na próxima semana a gente continua essa jornada por essa temática tão rica. Conto com a sua presença aqui. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua aula.